Olá pessoal, então dando continuidade ao estudo de estereoquímica, hoje nós vamos aprender como atribuir a configuração RS aos centros quirais das moléculas orgânicas. Também vou dar algumas dicas para vocês de como atribuir essa configuração RS, uma vez que muitas pessoas têm dificuldade com essa visão espacial das moléculas. Então nós vamos ver 3 regras de Kahn e Gold-Prelog que servem para atribuir essa configuração RS aos centros quirais. Vamos considerar essa molécula onde a gente tem essas duas ligações com a hidroxila e com a metila no plano. Essa cunha cheia aqui com a amina está saindo do plano, ou seja, é uma ligação que está mais próxima do observador. Tá? Se você estiver olhando na tela do computador ou do celular, é como se estivesse saindo do plano, aí saindo da tela na sua direção, e essa cunha tracejada está entrando na tela do computador. Tá? Se estiver fazendo essa estrutura num papel, a cunha cheia estaria saindo, né, do plano do papel, ou seja, estaria para cima, e essa cunha tracejada estaria para baixo, entrando no plano do papel, enquanto essas ligações aqui estariam no papel. A primeira regra diz que nós devemos dar prioridade para cada um dos substituintes do carbono assimétrico, considerando o número atômico dos elementos diretamente ligados a esse carbono assimétrico. Tá? Então, nesse caso aqui, nós temos um oxigênio ligado ao carbono quiral, temos um hidrogênio, temos nitrogênio e temos um carbono. Então, considerando o número atômico desses elementos aqui, o de maior número atômico é o oxigênio da hidroxila. Depois nós teríamos a prioridade 2 para a amina e a prioridade 3 para o carbono da metila, tá? Depois o que nós fazemos? Em seguida, nós devemos ligar esses 3 pontos, e se essa seta curva der sentido horário, nós vamos ter a configuração R, que vem do latim rectus, que significa direito, e se for sentido anti-horário, nós vamos ter a configuração S, que vem de sinister, do latim sinister, que significa esquerdo. Então, só para mostrar para vocês aqui, algo importante, tá, para que a gente consiga atribuir essa configuração RS, nesse caso aqui que nós vimos, a configuração foi R, tá, mas vamos imaginar essa outra molécula aqui. Nós podemos ver que é uma molécula diferente dessa primeira, tá? Porque aqui o hidrogênio está para frente e o grupo amino está para trás, tá? Se nós formos atribuir a configuração RS aqui para esse centro quiral, apenas seguindo essa regra aqui, nós vamos ter que a hidroxila é 1, o grupo amino é 2 e a metila é 3, e aí daria R novamente, se a gente fosse considerar apenas essa regra, né? Mas isso não vai ocorrer, tá? Uma vez que a molécula é diferente, a gente não pode ter duas moléculas diferentes com a mesma configuração. Para isso, existe uma outra regra que diz que quando a gente já atribui a prioridade dos substituintes, o grupo de menor prioridade, que no caso, quando houver hidrogênio, sempre vai ser o hidrogênio, uma vez que o hidrogênio é o menor elemento existente, esse grupo de menor prioridade, ele deve estar para trás. Então, nota que nesse primeiro exemplo, a gente já tinha o hidrogênio para trás do observador, que no caso somos nós, tá? Então, aqui tinha a prioridade 1, 2, 3, o hidrogênio está para trás do plano, está mais longe do observador, então a gente pode fazer essa regra valer. Nesse caso aqui, se observarmos, o hidrogênio está para frente, então
a regra não vale nesse caso, tá? A gente deveria ter o hidrogênio para trás. Mas como a gente só tem duas possibilidades, ou o carbono é R ou o carbono é S, e a gente já sabe que quando o hidrogênio está para trás aqui nesse caso, ele seria R, então, considerando os mesmos ligantes, né? A gente só fez essa alteração em que o hidrogênio está para frente. Então, só pode ser S. Então, essa molécula aqui seria o enantiômero dessa primeira e seria o enantiômero S. Para quem tem maior facilidade em enxergar as moléculas no espaço, pode fazer o seguinte exercício aqui, ó. Dá um giro de 180 graus na metila, a metila viria para cá, tá? E aí nós teríamos que esse grupo amino viria para esse lado para frente, ou seja, estaria espelhado com esse NH2. Esse hidrogênio aqui estaria para trás, então estaria espelhado com esse outro hidrogênio aqui, que está para trás. A hidroxila continua para cima e a metila ficaria aqui para trás, para a direita, fazendo esse giro de 180 graus, tá? Então isso faz com que a gente veja que, de fato, essa molécula aqui é a imagem especular não sobreponível, tá, dessa primeira molécula, tá? Por isso, um seria o enantiômero R, o outro seria o enantiômero S. A segunda regra que a gente vai ver é a seguinte: quando a gente tiver uma molécula agora, mas que um dos ligantes é igual, no caso aqui a gente tem esse centro quiral, né, com um hidrogênio para trás, um grupo amino para frente, mas a gente tem dois carbonos ligados a esse centro estereogênico, tá? Então fica claro para a gente que o grupo amino tem prioridade 1, a última prioridade seria o hidrogênio, porque é o menor elemento, como eu já mencionei, e aí a gente teria um empate aqui desses dois carbonos, tá? Então a segunda regra diz que a gente tem que prosseguir ao longo da cadeia até que haja um ponto de diferença. Então nesse caso aqui, a gente tem esse carbono está ligado a esse carbono aqui e mais dois hidrogênios que não estão representados. Esse carbono aqui é a mesma coisa, está ligado a esse carbono e tem mais dois hidrogênios aqui não representados. Então a gente tem que prosseguir ao longo da cadeia. E aí agora a gente vem para esse segundo átomo de carbono. Esse átomo de carbono está ligado a esse carbono aqui e mais dois hidrogênios não representados, enquanto esse carbono está ligado a esse carbono de metila, esse outro carbono de metila e um hidrogênio não representado aqui. Então a gente observa que esse lado aqui tem maior prioridade, ou seja, esse carbono aqui vai ter maior prioridade. Tá? Então, como é que isso fica? Prioridade 1 para o nitrogênio, prioridade 2 para esse carbono da esquerda que está ligado a uma isopropila e prioridade 3 para essa outra porção da direita aqui na molécula. Tá? Então a gente liga os três pontos novamente. Agora a gente vai ter, ó, sentido anti-horário, o hidrogênio está para trás, sentido anti-horário, então a gente vai ter configuração S, de sinister, né, do latim sinister. E a terceira regra é a seguinte: considera essa molécula agora, né? A gente tem o grupo amino para frente, temos o hidrogênio para trás, temos um ácido carboxílico aqui para a esquerda, que está no plano, e temos um alceno, um grupo vinila, à direita. Então, nota que nós temos uma ligação dupla aqui, carbono-carbono, e também temos uma ligação dupla aqui da carbonila do ácido carboxílico, tá? Como é que a gente vai fazer nesses casos em que tem ligação dupla ou ligação tripla? Nós vamos considerar que aquele átomo em questão ele está ligado
com aquele outro elemento, no caso aqui C dupla C, ele está ligado 2 vezes com o carbono. E no caso aqui da C dupla O, está ligado 2 vezes com o oxigênio. Tá? Isso para efeito de contagem aqui, para a gente ver a prioridade de cada substituinte. Quando for ligação tripla, seja com carbono, com nitrogênio, nós vamos atribuir 3 ligações, né? No caso, quando for com carbono, ou 3 ligações com nitrogênio, quando for C tripla N. Tá? Então, a gente observa que esse carbono aqui da esquerda, ele tem uma maior prioridade, porque ele estaria ligado com 3 oxigênios, enquanto esse carbono da direita estaria ligado a 2 carbonos e um átomo de hidrogênio. Como isso ficaria? Prioridade 1 para o nitrogênio, prioridade 2 aqui para a porção do ácido carboxílico e prioridade 3 para dupla ligação. A gente liga os 3 pontos e dá sentido anti-horário. Novamente a gente tem a configuração S. A maioria desses casos aqui, a gente já viu o hidrogênio para trás, ou seja, a gente só estava fazendo a ordem de prioridade. Como o hidrogênio já estava para trás, então era só a gente seguir aquela regra, tá? E agora eu quero dar 2 dicas para vocês de como fazer essa configuração quando o hidrogênio não estiver para trás. A primeira dica a gente já viu, na verdade, foi o primeiro exemplo que eu dei. Nota que, nesse caso aqui, o hidrogênio está para frente. O hidrogênio, que é o grupo de menor prioridade, deveria estar para trás para que nós pudéssemos fazer a ordem de prioridade e ligar os pontos. Tá? Então, aqui nesse caso, a gente tem 1 para a hidroxila, 2 para o grupo amino e 3 para o carbono da metila. A gente liga os 3 pontos e a gente teria a configuração aqui sendo R. Mas para ser R, uma vez que está no sentido horário aqui, o hidrogênio deveria estar para trás, mais distante do observador. Tá? Mas isso não acontece. Como eu já falei que a gente só tem 2 possibilidades, ou o centro quiral é R ou ele é S, e se nesse caso aqui não pode ser R porque o hidrogênio está para frente, consequentemente ele só pode ser S. Então essa é a primeira dica. Você vai atribuir a prioridade para cada um dos substituintes. Se o hidrogênio estiver para trás, vai ser exatamente aquela configuração que você observou. Se o hidrogênio estiver para frente, você vai mudar a configuração. Se for R, vai se tornar S, ou se for S, né, se aqui fosse sentido anti-horário com o hidrogênio para frente, na verdade o centro quiral seria R. A segunda dica que eu quero dar para vocês, ela serve para quando o hidrogênio, ou seja, o grupo de menor prioridade, estiver em qualquer posição, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer trocas nos grupos de modo a obter o grupo de menor prioridade para trás. Então, observa essa molécula agora. É a mesma que a gente estava trabalhando, mas agora o hidrogênio está no plano do papel ou no plano aí da tela do computador ou do celular, né? Essa ligação aqui, carbono, carbono, hidrogênio, essas ligações estão no plano, enquanto a hidroxila está para frente e o grupo amino está para trás, tá? Para quem consegue observar bem tridimensionalmente, se olhar aqui ao longo dessa ligação carbono-hidrogênio, vai ver como se o hidrogênio, ou seja, o grupo de menor prioridade, estivesse para trás. Tá? Então, conseguiria fazer já direto aqui a atribuição da configuração do centro estereogênico. Tá? Então, a maior prioridade aqui é a hidroxila, depois vem o grupo amino e depois vem a metila. Tá? Para facilitar aí para quem não conseguiu
ainda enxergar, imagina o seguinte: o hidrogênio está para dentro da tela aí do seu celular ou do computador, tá? Então, está depois da sua tela, atrás da sua tela. Dessa forma, você olhando assim, o hidrogênio estando mais distante de você, a metila estaria para cima. Aqui, ó, metila para cima, e para a sua esquerda para baixo estaria a hidroxila, e para a sua direita para baixo estaria o grupo amino. Então você ligaria, né, a hidroxila que está para a esquerda com o grupo amino que está para a direita para baixo, com a metila que está para cima, daria sentido anti-horário e daria S, tá? Então você poderia fazer direto a atribuição aqui da configuração olhando dessa forma. Mas como eu falei, né, não é todo mundo que vai ter essa facilidade de enxergar a molécula no espaço, tá? Então, para isso vai servir essa dica 2. Então, como é que você faria? Você vai fazer uma troca, né, de preferência escolher o hidrogênio com o grupo de trás, tá? Então, vou trocar aqui o hidrogênio com o grupo amino, porque o meu objetivo é deixar o hidrogênio para trás, ou seja, o grupo de menor prioridade, que neste caso é o hidrogênio, deixá-lo para trás, para que quando eu fizer a ordem de prioridade, eu já enxergo o hidrogênio para trás e vai ser apenas ligar os pontos 1, 2 e 3, tá? Então vou fazer essa primeira troca, como eu falei, substituir aqui o nitrogênio pelo hidrogênio. Então o hidrogênio ficou para trás. Mas nota que quando eu faço uma troca no carbono quiral ali, eu vou ter enantiômeros. Então, o composto B, na verdade, é a imagem especular não sobreponível de A. Para quem tiver facilidade em observar a molécula no espaço, faz o seguinte, ó, dá um giro de 60 graus aqui na amina, como se estivesse entrando na sua tela do celular ou do computador. O que vai acontecer é que esse grupo amino vai ficar representado para trás aqui, ó. A hidroxila vai vir para frente, mas agora vai estar aqui para a esquerda. E esse hidrogênio aqui, ele vai ficar no plano juntamente com a metila. Ou seja, o que a gente vai ter? A imagem especular dessa molécula A. E cabe destacar aqui o seguinte, tá? Você pode fazer quaisquer modificações, tá? Você pode trocar quaisquer grupos aqui. Eu estou trocando o hidrogênio com o grupo amino por conveniência, para que o hidrogênio já fique para trás, tá? Então eu fiz a primeira troca e caiu no enantiômero. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma segunda troca agora. Novamente eu destaco que pode ser trocado qualquer grupo, tá? Nesse caso aqui, eu troquei a hidroxila, ó, com a amina, ó. A hidroxila veio aqui para a posição da amina e a amina veio para onde estava a hidroxila, tá? Quando eu faço a segunda troca, eu caio exatamente na primeira molécula, ou seja, eu caio novamente na molécula A. Tá, pensa de novo no que eu já comentei sobre a configuração. A gente só tem duas possibilidades de configuração. Ou é R ou é S. Então, se você fizer uma troca, você vai cair no enantiômero. Tá aí, no caso aqui, esse enantiômero é R e esse aqui era S. Quando você fizer a segunda troca, vai cair no S novamente, tá? Então, se você fizer números pares de troca, você vai cair na molécula original. Se você fizer números ímpares de trocas aqui, você vai cair no enantiômero. Então agora a gente faz, né, a atribuição das prioridades. A gente tem 1 para a hidroxila, 2 para a amina e 3 para a metila. A gente liga os 3 pontos, o hidrogênio já está lá para trás, então a gente vai ter anti-horário, que é S. Como a gente pode pensar nisso aqui? Uma outra forma de você pensar nisso aqui, tá? Fazendo uma analogia. Considera como se o enantiômero fosse uma moeda. Então,
você teria, por exemplo, o enantiômero aqui em questão como sendo S. E aqui a gente considera a face cara, por exemplo, né, da moeda. Quando você fez uma troca, é como se você girasse a moeda. E aí você teria coroa, uma vez que a moeda só pode ter a face cara ou coroa. Assim como o enantiômero aqui, esse centro quiral, só pode ser R ou S. Tá? Então, quando você girar a moeda novamente, ou seja, fizer uma nova troca, você vai cair novamente para face cara. Tá? Então, essa analogia aí serve para você lembrar disso, para você fazer as trocas nos ligantes, né, desse centro quiral, de forma a você conseguir enxergar qual a configuração daquele centro estereogênico. Então, quero dar alguns exemplos agora para a gente aplicar essas regras, tá? Então, vamos considerar essa molécula aqui, ela possui dois centros estereogênicos. Ó, aqui a gente tem esse carbono ligado com cloro, ligado com essa porção aqui, ó, da direita, que tem uma metila e tem uma carbonila, e essa porção da esquerda, que tem dois hidrogênios e um carbono, tá? Então, é um carbono quiral, aqui a mesma coisa, uma metila, essa porção que é diferente dessa. E, claro, tem o hidrogênio não representado aqui e aqui. Então, vamos considerar aí agora as regras de Canning-Gold-Prelog. Primeiro, nesse centro quiral aqui, a gente tem o cloro como o elemento de maior número atômico, depois a gente tem aqui hidrogênio para trás, temos um carbono aqui e um carbono aqui. Então, empatou. Vamos ver os ligantes de cada um desses átomos de carbono. Esse carbono tem uma metila e tem esse carbono aqui da carbonila e um hidrogênio. Esse carbono, ele tem dois hidrogênios e um carbono, tá? Então, a gente pode observar que esse ligante aqui da direita tem maior prioridade quando a gente considera esse centro quiral. Então, seria R. Porque, ó, 1, 2, 3. A gente faz o giro aqui, horário, né, considerando que o hidrogênio já está para trás. Então, a gente tem o centro quiral R para esse centro aqui. Vamos considerar o outro agora. Então, esse carbono ele está ligado a uma metila, está ligado a esse carbono do cloro, está ligado a esse carbono da carbonila. Então, nota que são três carbonos. O hidrogênio está para trás. Tá? Então, qual tem a maior prioridade? Esse aqui, porque está ligado ao átomo de maior número atômico. Esse aqui é como se tivesse ligado a dois átomos de oxigênio. Foi a terceira regra de Canning-Gold-Prelog que a gente viu. Tá? Então, está ligado a dois oxigênios, mas o oxigênio tem menor peso atômico que o cloro. Então, aqui seria a prioridade 2. E, por último, a metila que está ligado a 3 hidrogênios. Então, a gente tem prioridade 1, prioridade 2 e 3. A gente liga os 3 da anti-horário, que é S. Então, esse centro quiral aqui seria S, tá? Vamos considerar agora um outro exemplo. Essa molécula dessa forma aqui, que a gente chama de projeção de Fischer. O que seria a projeção de Fischer? Ela é muito usada para açúcares e aminoácidos, embora aqui não seja nenhum dos dois casos. Como que a gente deve enxergar a projeção de Fischer? Essa linha vertical aqui é como se ela não estivesse em zigue-zague, como a gente costuma desenhar a molécula orgânica. É como se ela tivesse achatada num plano e todas as ligações da horizontal estivessem em coincidência, estivessem eclipsadas, tá? Então, como a gente vê isso no espaço? Isso aqui seria igual a isso, tá? Então, todas essas linhas horizontais, você lembra aqui de uma gravata borboleta, é como se essas ligações aqui estivessem para frente. Todas as ligações horizontais, então, estão para frente, enquanto essa na vertical estaria para trás, tá? Então, se recorda disso. Na projeção de Fischer, essa ligação na horizontal
lembra de uma gravata borboleta para você lembrar que elas estão para frente, tanto a ligação aqui com o hidrogênio quanto com a hidroxila. Nota o seguinte, nessa molécula a gente só tem um centro quiral, porque esse primeiro aqui, embora isso aqui esteja para frente, isso aqui não é centro quiral, uma vez que você tem dois ligantes iguais, ó, você tem duas hidroxilas aqui nesse carbono, então isso aqui não é um centro estereogênico, a gente só tem esse carbono quiral então. Tá, então vamos considerar, esse carbono está ligado a uma hidroxila, ou seja, a um oxigênio, está ligado a esse carbono e esse carbono. Então, de cara, a gente tem prioridade 1 para hidroxila, tá? Essa hidroxila tem prioridade 1. E aí, os carbonos empataram aqui, sendo que esse carbono está ligado a dois hidrogênios e uma hidroxila, ou seja, um oxigênio. Enquanto esse carbono está ligado a dois oxigênios e um hidrogênio, ou seja, esse carbono aqui tem maior prioridade, porque está ligado a dois átomos de oxigênio, enquanto esse carbono só está ligado a um átomo de oxigênio. Então, a gente tem prioridade 1, prioridade 2 e prioridade 3. A gente liga os três pontos, 1, 2, 3, e a gente teria S. Mas por que teria S? Porque o hidrogênio está para frente. Então, a gente já viu que quando o hidrogênio está para frente, a gente vai inverter a configuração obtida. Então, 1, 2, 3 seria S, mas como o hidrogênio está para frente, a gente considera ele como sendo R. E agora eu quero mostrar para vocês um exemplo de projeção de Newman. Tá? Lembrando que na projeção de Newman, esse carbono aqui é o mais próximo do observador. Esse círculo representa o carbono mais distante do observador. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem dois centros quirais. Nota que os ligantes são diferentes, tá? Para cada um dos átomos de carbono, tanto esse daqui quanto esse círculo lá de trás. Como é que a gente vai atribuir, então, a configuração RS para essa molécula na projeção de Newman? A gente vai colocar a molécula de uma forma que dê para a gente observar, ou seja, a forma de linha que a gente está acostumado. Mas antes disso, o que a gente vai fazer? Vamos colocar a molécula numa outra conformação de modo que a gente consiga observar. Então, representei aqui o carbono da frente com a metila, hidroxila para a direita para baixo, hidrogênio para baixo aqui para a esquerda. Tá, o carbono da frente. Depois eu vou representar o carbono de trás. Metila para baixo, hidroxila para a direita para cima, hidrogênio para a esquerda para cima. Representei os dois. Depois eu vou ligar os dois carbonos. Ligar esse carbono aqui com esse carbono para fazer a cadeia. Quando a gente faz isso, a gente tem a chamada representação em cavalete, tá? Então, o que eu fiz aqui, eu passei a projeção de Newman para a forma de cavalete, que fica mais fácil de visualizar. Agora eu consigo observar aqui, ó, a cadeia carbônica. Metila, esse carbono, esse outro carbono e outra metila, ou seja, eu tenho uma cadeia com 4 átomos de carbono. E aí a gente representa agora da forma como a gente está acostumado. Ó. Então a gente tem uma cadeia com 4 átomos de carbono. Aqui ó, a gente tem a hidroxila saindo do plano. Então, hidroxila saindo do plano e hidrogênio entrando no plano. Tá aqui ó, a cunha para dentro, tá? Se você tiver dificuldade de enxergar o que eu estou falando, olha a molécula lateralmente por aqui, ó. Você vai ver isso, tá? A metila está no plano, a hidroxila está para frente aqui, ó. Essa hidroxila também está para frente, ó. As duas estão para o mesmo lado, então estão para frente, tá? Essa metila aqui está para baixo, que é isso aqui, e esse hidrogênio aqui tá para trás, para cima. Ó. Então, representei a molécula agora na forma de linha. Claro que daqui, se você conseguir, pode vir direto para a forma de linha, não precisa passar para a forma de cavalete. E dessa forma de linha,
se você desejar, ó, pode passar para a forma de cavalete e depois passar para a projeção de Newman, né? Para quem tem dificuldade em passar a forma de linha aqui para a projeção de Newman direto. Então, agora que eu tenho já a molécula na forma de linha, eu vou dar aqui, ó, a ordem de prioridade para esse primeiro centro estereogênico é 1 para essa hidroxila, 2 para esse carbono, aqui tem hidroxila aqui e metila, esse carbono só tem 3 hidrogênios da metila, então essa seria a prioridade 1. Então, 1, 2, 3, o hidrogênio já está para trás, anti-horário seria S. Esse carbono aqui é anti-horário, o hidrogênio está para trás, então configuração S. E o outro carbono? Hidroxila para frente, essa porção toda aqui, ó, tá ligado a uma hidroxila, uma metila, enquanto esse carbono só está ligado a 3 hidrogênios. Então, maior prioridade, considerando esse centro estereogênico, seria 2 para essa porção aqui. Então, 1 para hidroxila, 2 para esse substituinte, 3 para a metila, e aí a gente tem novamente, ó, anti-horário, o hidrogênio está para trás, então a gente considera S. Por último, eu quero pegar esse exemplo que a gente está vendo para ensinar algo para vocês, que seria o composto meso. Então, o composto meso é quando uma molécula orgânica ela possui centros quirais, mas ela se comporta como uma molécula que não tem centros quirais, ou seja, ela é oticamente inativa porque ela possui um plano de simetria. Então, vamos pegar esse mesmo exemplo que a gente acabou de ver, tá? Então, não estou representando centros quirais aqui para frente nem para trás, tá? Para mostrar o seguinte para vocês. Quando uma molécula orgânica ela possui N centros quirais, o número total de estereoisômeros possíveis seria 2 elevado a N, onde N é exatamente o número de centros estereogênicos. Então, considera essa molécula aí com 2 centros estereogênicos, 2 elevado ao quadrado, a gente tem 4 possíveis estereoisômeros, que são os seguintes. Imagina os 2 centros quirais para frente, os 2 centros quirais para trás. Essa molécula seria um enantiômero desse, né? Seria imagem especular, não sobreponível. E a gente também tem essas duas possibilidades. Essa hidroxila para frente e essa para trás, e o contrário. Essa para trás e essa para frente aqui. Eu vou mostrar para vocês que essa molécula C, nesse caso específico, é igual a essa molécula D, exatamente por possuir um plano de simetria. É o que eu vou mostrar para vocês. Então, considera a molécula A primeiro. 2 hidroxilas para frente, que seria esse caso. Vamos fazer um giro aqui de 180 graus entre esses 2 carbonos aqui, carbono 2 e carbono 3, de modo que a metila fique para cima em coincidência, ou seja, vai ficar tudo eclipsado. A gente teria a molécula dessa forma aqui. Observa que essa molécula ela não possui um plano de simetria, ou seja, eu não consigo passar um plano para dividir a molécula de modo que a gente tenha 2 partes iguais, tá? E essa molécula A aqui, então, como eu falei, ela é exatamente a imagem especular não sobreponível da B. Aqui, no caso, eu fiz um giro também nessa ligação aqui C2 e C3 para deixar a molécula da mesma forma, que aí fica mais fácil de vocês enxergarem, ó. Considera um espelho aqui entre as duas moléculas. A hidroxila está para trás aqui, ó. Aqui o hidrogênio está para frente, metila para cima aqui, mais próxima. No carbono de trás, aqui mais distante do espelho, a gente teria uma metila para cima, como aqui. Teria uma hidroxila aqui saindo do plano, como nesse caso, e o hidrogênio entrando no plano, como está aqui atrás, tá? Então, A é enantiômero de B. A gente tem imagem especular não sobreponível nesse caso. Agora vamos considerar a molécula C. E aí a gente faz o seguinte, ó. Vamos pegar, não preciso nem fazer giro aqui, depois a gente vai fazer o giro aqui no meio, como a gente fez no caso da molécula A. Vamos pegar simplesmente essa extremidade da direita aqui
e girar 180 graus de modo que a molécula agora fique invertida. Ou seja, a gente vai girar 180 graus e esse carbono vai vir aqui para a esquerda agora. A gente vai ter essa molécula, tá? Essa hidroxila aqui, ela vai continuar para baixo, mas a gente girou a molécula, ela vai ficar aqui agora para a esquerda e essa hidroxila agora vai ficar para cima, mas vão continuar para frente, tá? Então, observa que eu simplesmente fiz um giro e eu caí aqui, ó, olha aqui em cima, caí na molécula D, mostrando então que essa molécula C é igual à molécula D. Mas por que que isso aconteceu então? Se a gente não fez nenhuma modificação estrutural, nenhuma modificação no espaço aqui das ligações, a gente simplesmente girou a molécula. Isso acontece porque, ó, se a gente pegar a molécula C e agora fizer esse giro de 180 graus entre as ligações C2 e C3, o que a gente vai ter é essa molécula aqui. Você observa aqui, você consegue passar um plano de simetria nessa molécula. Então, ó, você passa um plano que corta aqui C2 e C3 e você vai ter esse lado esquerdo exatamente igual ao lado direito, ou seja, a molécula possui um plano de simetria. E a molécula que possui um plano de simetria, ela é aquiral, mesmo ela possuindo, nesse caso, centros quirais, tá? Então, a gente trata isso aqui como um composto meso, ou seja, é uma molécula que possui centros quirais, mas ela é oticamente inativa, ela se comporta exatamente como uma molécula que não possui nenhum centro estereogênico, ou seja, se você colocar a molécula no polarímetro, o desvio óptico, o alfa-D dela vai ser igual a zero, tá? Então, com isso aqui, a gente encerra, tá, essa parte de estereoquímica, tá? E até a próxima aula.